Meus amigos, a fase 5 da Marvel chegou ao fim, com muitas promessas, multiverso, Kang, teorias e, infelizmente, algumas decepções. Eu, como fã da Marvel, vou ranquear essa fase 5 desde a obra-prima a péssimas produções que a Marvel lançou nessa fase 5. Muito prazer, eu sou o Felipe, e se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e deixe seu like para me trazer mais vídeos como esse. Bom, as categorias vão ser separadas por obra-prima, sendo aquela produção que é praticamente perfeita, seguido de muito bom, onde é aquela produção que você assiste, você gosta, mas ainda falta alguma coisa para ser uma obra-prima. E aí começa o ruim, onde você assiste, você não gosta do que vê, mas tá tudo bem, você assistiu, somente não gostou, mas achou um filme ok. E aí tem o péssimo, que é aquela produção que você assiste com os olhos sangrando, que você realmente não gostou e não entende o porquê que a Marvel fez isso. E lembrando que essa é minha opinião, cada um tem sua opinião, então deixa aqui nos comentários qual seria o seu ranking, se mudaria alguma coisa, se concorda comigo ou não, que cada um sente alguma coisa quando assiste. Então, um filme muito bom pra mim pode ser muito ruim pra você. Bom, a gente vai separar por data de lançamento. A primeira produção que abriu a fase 5 da Marvel foi Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Foi aquele filme que prometeu dar início a tudo isso. A gente tinha ali o Loki na primeira temporada, com aquele que permanece aparecendo, as linhas do tempo, mas aqui em Quantumania, eles tinham o vilão Kang, estavam apostando todas as suas fichas nesse filme, para que esse vilão dá-se início a toda essa saga no multiverso, onde tem aquela cena pós-crédito que infelizmente talvez não vai servir de nada, talvez tenha alguma menção ali em Vingadores Doomsday, ou simplesmente vão jogar no ralo mesmo. Mas olha, eu assisti esse filme no cinema, e eu lembro que eu saí do filme e achei um filme ok, sabe? Eu até que gostei. E vendo depois desse filme, a gente vê que tem muito erro, é um filme muito bobo. Se ele fosse levado a sério, ele ia ser muito melhor. Mas tem diálogos muito ruins, um roteiro fraco, onde o vilão, que é para ser estilo Thanos nessa saga, foi derrotado por formigas. Ele até é divertido em alguns momentos, mas erraram feio nesse filme, tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não deu. O único ponto positivo desse filme é o visual, e que olha que nem é um visual muito bom, porque os uniformes do Homem-Formiga e da Vespa são muito ruins. O visual do Kang eu achei muito legal, achei a armadura dele ali muito bonito de se ver, mas não dá pra negar que todo o resto é muito ruim, e por isso pra mim ele é um péssimo. A Marvel abre a fase 5 já começando lá embaixo, e eu tenho certeza que muitos fãs da Marvel deixaram de assistir muita coisa após Vingadores Ultimato, mas aqui em Homem-Formiga Quantumania, eles realmente deixaram de vez, e muitos não voltaram depois disso. E bom, seguindo a data de lançamento, chegamos a Guardiões da Galáxia Volume 3. Esse filme que veio para encerrar a trilogia de Guardiões da Galáxia com o James Gunn, não poderia ser diferente das últimas duas produções dele. Esse filme aqui é ouro. James Gunn fechou essa trilogia com o coração na mão. Tem a história do Rocket, que é emocionante. O visual desse filme é lindo. Essa trilogia de Guardiões da Galáxia tem uma trilha sonora excelente. O humor está aqui no filme. O vilão do filme é muito bom. Ele é sombrio, ele tem uma história ali com o Rocket. E esse filme aqui, a Marvel voltou com tudo. Depois de Homem-Formiga Quantumania, a Marvel estava de volta em Guardiões da Galáxia Volume 3. É um filme que eu me emocionei, dei risada, me diverti. Por isso não tem outra posição que eu não poderia colocar a não ser obra-prima. Que esse filme entrou pra lista dos melhores filmes da Marvel. A vontade de aplaudir de pé. Falar pra Marvel, é assim que se faz um filme bom. E bom, depois de Guardiões da Galáxia Volume 3, todos os fãs da Marvel estavam de volta, com as expectativas lá em cima. E a próxima produção da Marvel a lançar é a Invasão Secreta, a série pro Disney Plus, o Nick Fury, os Skrulls, e é uma saga dos quadrinhos que é muito importante. Uma saga que poderia ser uma fase inteira da Marvel, mas eles resolveram fazer um seriado que custou 212 milhões de dólares. Pra vocês terem uma noção, nesse mesmo ano que foi lançado Invasão Secreta, foi lançado Barbie e Oppenheimer. E Invasão Secreta como uma série está muito acima do investimento desses filmes. Thor Ragnarok, por exemplo, custou 180 milhões de dólares. Então a gente poderia esperar uma das melhores séries de todos os tempos da Marvel, com alto investimento, atores bons, numa história que dá pra contar com várias temporadas. Mas que infelizmente não foi isso que aconteceu aqui. Invasão Secreta chegou com uma história vazia, com personagens que a gente não vai lembrar. Spoiler se você não assistiu a série, tá? Já no primeiro episódio, eles matam a Maria Hill. E olha, eles poderiam ter matado a Maria Hill no primeiro episódio, ter dado uma motivação pro Nick Fury, colocado uma vingança ali no meio também. Mas cara, a morte dela foi tão vazia, eles desrespeitaram tanto essa personagem que está desde o primeiro Vingadores, pra morrer desse jeito. Fora que os Skrulls aqui são muito desperdiçados. Eles colocam ali a Emily Clarke, com poderes do Super Skrull. Ela se tornou ali um dos personagens mais fortes da Marvel, mas que por essa série ser tão esquecível, eles talvez nem vão implementar mais ela. O vilão Gravik é fraco, ele tem toda uma missão ali, mas que no final ele é derrotado muito rápido. Temos ali a revelação que o Rhodes era um Skrull.
e possivelmente desde Guerra Civil, mas que as pessoas realmente não vão saber disso, que quase ninguém assistiu essa série. Então a Marvel investiu muito, estava apostando novamente suas fichas nessa série, mas que cara, foi tenebroso. Essa aqui foi uma das piores séries sem dúvida que a Marvel lançou, e por isso ela tem que entrar em péssimo. Não tem outra posição pra ela a não ser essa. E bom, uma produção ruim, uma produção muito boa e uma produção ruim. Pela lógica tem que vir uma produção muito boa agora. E foi isso que aconteceu. Chegou a Disney Plus a segunda temporada de Loki. Olha, eu já tinha gostado demais da primeira temporada. Eu gosto muito desse personagem. E a primeira temporada ali veio com a linha do tempo sagrada, veio com o multiverso e outras variações do personagem, e também terminou com aquele que permanece aparecendo. Então a segunda temporada veio pra ser muito superior à primeira. E olha, realmente é muito superior mesmo. A segunda temporada de Loki pra mim é perfeita, tá? Não tem como. O que eles fizeram com o seu personagem foi lindo. O final dessa série é maravilhoso. O Loki segurando o multiverso nas mãos, ele se tornando ali um deus do tempo. Esse final foi filosófico, cheio com livre-arbítrio que tanto foi falado nessa série. E olha, eu lembro como se fosse hoje, eu assistindo essa série, ansioso pelos próximos episódios. Os últimos 2 episódios pra mim é perfeito. E não tem outra posição a não ser colocar a segunda temporada de Loki como obra-prima. É obra-prima demais. E agora chegamos nas Marvels. O trio Kamala, Carol e Mônica. Elas até têm química, mas o filme não dá. Que vilã ruim, meu Deus. CGI é mediano e as piadas desse filme são horrendas. Aquela cena da dança, eu juro que eu coloquei a mão na cara no cinema. Esse filme aqui, eles não estavam nem aí pra nada. Pior é que tem cenas que são importantes para essa saga, onde a Mônica vai pro universo do X-Men no final. Mas é aquele filme horrível. O primeiro Capitão Marvel já não é muito bom. Ele conseguiu fazer muito dinheiro porque ele estava na época de ouro da Marvel. Mas se fosse lançado agora, com certeza ele não ia fazer todo aquele dinheiro. Esse aqui pra mim é pior que Homem-Formiga, pra vocês terem noção. E por isso ele é um péssimo. Essa aqui pra mim não se resume a outra palavra a não ser vazia. Echo, personagem que muitas pessoas nem conheciam. Essa é uma série que ninguém pediu. Pode aparecer ali em Gavião Arqueiro. Ela ganhou essa série. O Rei do Crime está nessa série e aparece ali como sendo um pai pra ela. Ele perdoa ela por ter dado um tiro no olho dele. Mesmo assim, essa série aqui é muito esquecível. Tem a cena do Demolidor contra ela, que é até legal, mas que pra mim foi muito difícil lembrar como que eram os episódios dessa série. Pra mim, a protagonista é apagada, roteiro é arrastado e nem o Rei do Crime salva. Porque dentre todas as séries e produções da Marvel, ela pra mim é a mais vazia. Então, pra mim, ela também é um péssimo. E agora chegamos ao tão esperado Deadpool e Wolverine, a volta do Hugh Jackman. Cara, esse filme aqui foi o único filme lançado em 2024 da Marvel. A Marvel estava apostando muitas fichas nesse filme. E realmente, esse filme é muito legal. Deadpool é totalmente extrovertido e a amizade dele com o Wolverine é muito legal de se ver. Tem todo o lance do multiverso também, com várias variações do Deadpool. Tem fanservice com X-23 aparecendo, Blade, Elektra e o Gambit. Fora que também teve a participação do Chris Evans como Tocha Humana. Eu achei essa cena genial. Eu me diverti demais no cinema, gostei desse filme. Deadpool e Wolverine pra mim poderia ser uma obra-prima, poderia, mas eu acho que ele se encaixa muito bem no muito bom. Que a obra-prima ali pra mim é aquelas produções que é praticamente perfeita. Deadpool e Wolverine pra mim não foi perfeito, mas foi muito bom, eu me diverti, gostei de assistir. Assistiria muitas e muitas outras vezes, ele é o melhor dos 3 Deadpool ali. Então por isso pra mim ele é um muito bom. E agora chegamos a Agatha. Pessoal, me perdoem, eu sei que tem muita gente que gostou dessa série, mas cara, pra mim ela é tenebrosa. Eu não sei da onde que surgiu a ideia da Marvel fazer uma série dessa personagem. Com tantos personagens na galeria da Marvel, resolvem fazer uma série da Agatha. Não tinha como ser diferente. É uma série tenebrosa de assistir. É uma série sem sentido. Pra mostrar o quê? Que a Agatha morreu, ela virou aquele fantasma, e pra nos apresentar o Wicano, que teve todo o mistério se era ele ou não. E realmente era. E eu acho que era mais legal fazer uma série do Wicano. Não sei, a Agatha ajudando o Wicano a recuperar poderes dele, algo do tipo assim. Mas fazer uma série da Agatha, então uma história da Agatha. É até legal algumas coisas. Não dá pra dizer que não faz sentido essa série. Eles colocaram o final ali só pra Agatha seguir a família da Wanda. E possivelmente eles vão aparecer ali em Vision Quest. Mas a série em si pra mim é muito tenebrosa, tá? E por isso pra mim ela é mais um péssimo. E agora também chegamos ao final de What If. Essa série que eu achei genial quando apresentaram ela. Teve uma primeira temporada muito boa. Cara, essa série tinha que ser infinita. Que imagine quantos What Ifs eles poderiam fazer. Mas eles resolveram fazer uma história conectada. É até legal também de se ver. Mas que encerrou meio ruim. A Capitã Carter como uma protagonista é legal, tá? Eu gosto da Capitã Carter. Tivemos ali a Tempestade com o Mjolnir, eu achei muito foda. Mas não dá pra dizer que teve episódios vazios, episódios que a gente não precisava ter. Cara, com tantos What Ifs que eles podiam fazer, vocês vão fazer uns What If nada a ver. Mas ainda assim
me divertir com a terceira temporada, porque eu acho que qualquer what if que eles fizerem ia ser legal. Apesar de ter uns bem ruins, é legal ver os personagens em uma outra história. Então pra mim essa terceira temporada é um ruim. A primeira temporada aqui é muito boa pra mim, mas a segunda é mediana, mas a terceira ela terminou muito ruim. Eu acho que poderia ter sido bem melhor. Bom, assim se encerrou 2024. A Marvel vinha aí com umas produções muito ruins, como a gente pode ver aqui. Tem 5 filmes no péssimo e 2 de obra-prima, um muito bom e o outro ruim. Então teve uma sequência muito ruim e os fãs da Marvel já estavam ficando desanimados, sem vontade de assistir. E aí vem o novo Capitão América, o Capitão América Admirável Mundo Novo. E olha, esse filme aqui eu gostei de assistir, mas eu acho que eles poderiam ter guardado o Hulk. Ia ser uma surpresa muito legal. Eles poderiam ter colocado no trailer alguma referência que ia acontecer isso, mas já resolveram colocar tudo no trailer. Tem o vilão líder que eles esconderam, mas esse vilão eu gostei muito. Teve o Barão Zemo em Guerra Civil, que não conseguiu fazer o que o líder fez. O líder é um personagem muito inteligente, ele é um vilão muito legal, mas aqui eu acho que foi muito desperdiçado, apesar de a gente ver as habilidades dele. E eu gostaria de ver mais dele, ele como um vilão de alguma série da Marvel aí. Capitão América é muito um filme sobre o Hulk também, com muitos personagens voltando, tem o General Ross, e todo ali o Sam Wilson como um Capitão América. Eu acho ele muito legal como Capitão América, tá? Eu gostei do filme, eu acho que eles poderiam ter feito muito melhor. Eu fico muito bravo com a Marvel, porque eles têm personagens muito interessantes, mas eles fazem um roteiro muito fraco pra esse personagem, e acaba entregando isso. E por isso, pra mim, a Marvel abriu 2025 sendo ruim, tendo um filme mediano, mas um mediano para ruim. E agora chegamos a Demolidor Renascido, a volta de Charlie Fox como Demolidor, em O Rei do Crime sendo o vilão principal. A gente teve 3 temporadas na Netflix muito boas de Demolidor, então a gente via com uma expectativa muito alta para essa série. Mas cara, o que aconteceu aqui? É um Demolidor, e não é Demolidor. Eles começam a série com uma abertura muito massa, mas que depois a gente tá sem Demolidor. A gente já conhecia esse personagem, eles inventam uma história de colocar o Demolidor não querendo ser Demolidor. Eles poderiam só fazer isso em apenas um episódio, sabe? E aí nos outros episódios, o Demolidor já voltando. Mas que mesmo assim é Demolidor e eu gosto muito. E teve o Rei do Crime ali, que teve uma cena dele amassando a cabeça de um capanga. Pô, aquilo foi animal. Tem Justiceiro, mas que pareceu que tava faltando alguma coisa. E pra mim ela foi muito abaixo das 3 temporadas da Netflix. O que é uma pena, porque a produção dessa série tá muito boa. Eu achei o visual muito legal, como é mostrado os poderes do Demolidor. Teve o vilão Must, que eu achei muito legal. Teve o Mercenário, mas ainda assim pra mim faltou alguma coisa. Eu acho que pra mim ela poderia ter sido muito boa, sabe? Mas como eu acho que faltou alguma coisa, ela pra mim é um ok, que eles poderiam ter trabalhado melhor nesse roteiro. Então eu acho que ela se encaixa muito bem ali no mediano, querendo ser um muito bom. Aí chegamos à maior surpresa da Marvel. Mais um filme que ninguém estava pedindo, mas que aqui eles acertaram e muito. Thunderbolts ou Os Novos Vingadores chegou pra superar as expectativas. Aquela equipe a gente não imaginava, aqueles personagens que a gente talvez não queria ver, mas que são muito legais de se assistir. A Helena aqui, muito mais interessante, fora os outros anti-heróis, que se tornaram muito mais relevantes. Teve a adição ali do Sentinela, que eu achei muito legal como eles mostraram, e como eles mostraram o vazio também. E a gente tem a cena pós-crédito que é muito legal de se ver, que já estão mais de um ano com aquela equipe formada. É um filme que transmite uma mensagem, um roteiro bom, tem cenas de ação muito legais. Cara, aqui esse filme aqui pra mim, eu fico vendo como que Capitão América Admirável Mundo Novo poderia ter sido. Capitão poderia ter transmitido uma mensagem melhor, trabalhado melhor com os personagens, mas não conseguiu. E Thunderbolts conseguiu e muito. Pra mim ele é quase uma obra-prima, mas eu ainda não acho que ele é tudo isso. Mas eu acho que faltou pouco pra ele ser obra-prima. Eu assistiria muito um Thunderbolts 2, e por isso pra mim ele é um muito bom, quase sendo uma obra-prima. Agora chegamos a Coração de Ferro. Bom, quando eu comentei que a Marvel tinha uma galeria de personagens para fazer série, era disso que eu tava falando. Coração de Ferro é muito mais interessante que personagens como Echo e Agatha. Então Coração de Ferro é uma série que a Marvel poderia sim investir para fazer uma série. Ela apareceu em Wakanda Forever, e foi muito interessante de ver ela. Apareceu também em What If, ali ela brilhou. Mas aqui nessa série, eu acho que desperdiçaram muito essa personagem. É uma série muito difícil mesmo de ver. Tem apenas 6 episódios. Eles lançaram 3 episódios antes e 3 episódios depois. Parece que essa série aqui, eles não sei, tinham que fazer alguma coisa e parece que só escolheram uma série pra fazer e falaram, vamos escolher a Coração de Ferro, fazer assim e fazer de qualquer jeito. E foi o que eles fizeram. Apareceu o Mephisto ali no final, onde a gente tanto teorizou em WandaVision.
Agora finalmente eles colocaram esse personagem e eu espero ver mais dele. Ele caracterizado como um Mephisto, não a forma humana. Ela fez o pacto com ele. Talvez esse pacto seja explorado mais pra frente, talvez em uns Jovens Vingadores, ou talvez eles esqueçam mesmo. Que essa série eu tenho certeza que muitas pessoas não vão assistir por conta de como as pessoas estão falando dela na internet. Cara, eu fico triste porque eu acho que essa série ela tinha um potencial maior. Eu acho que eles poderiam sim explorar melhor ela. Eu falei aqui que eles têm personagens bons, mas tem um roteiro muito ruim para eles. E eu acho que foi o caso aqui de Coração de Ferro. É uma série arrastada, rápida e que você nem sente falta. Mas eu acho ela uma personagem muito interessante, mas que não tem como. Ela é um péssimo. E assim ficou meu ranking. Mas eu quero agora saber o seu. Qual série ou filme da fase 5 você colocaria no topo? E qual você jogaria no limbo para nunca mais voltar? Me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e até a próxima.